Muito em breve, todos nós veremos a construção do terceiro templo em Jerusalém. A mesa dos pães da proposição está pronta. A menorá está pronta. Todas as peças de ouro estão prontas. O terceiro templo está pronto. Recentemente, o Sinédrio, uma autoridade religiosa judaica, convocou todos os judeus ao redor do mundo a retornarem à Terra Santa e estarem prontos para construir o terceiro templo. A profecia da novilha vermelha, o sinal do fim dos tempos. E se eu te dissesse que uma antiga profecia está prestes a se cumprir? Uma profecia que, segundo estudiosos e religiosos, pode definir o destino do mundo? Uma profecia esquecida por muitos, mas que voltou a ganhar força nos últimos anos. A profecia da novilha vermelha. Para alguns, é apenas um ritual antigo do judaísmo. Para outros, é o sinal definitivo de que estamos vivendo os últimos dias da humanidade. Mas o que realmente significa essa profecia? E por que a busca por uma novilha vermelha perfeita está movimentando o mundo religioso e até político? Prepare-se para uma viagem no tempo, desde os dias de Moisés até os eventos recentes que podem estar nos levando diretamente ao fim dos tempos. A origem da profecia. Nossa história começa há mais de 3.000 anos, no tempo de Moisés. Após a saída do Egito, o povo de Israel recebeu inúmeras leis de Deus. Mas uma delas se destacava por seu mistério, o ritual da novilha vermelha. Dize aos filhos de Israel que te tragam uma novilha vermelha, sem defeito, sem mancha e sobre a qual nunca tenha sido posto jugo. Números 19:2. Naquela época, esse ritual era a única maneira de purificar uma pessoa que tivesse tido contato com a morte. Mas o que torna essa profecia tão especial? O mistério e o significado profético. Durante séculos, os sábios judeus interpretaram que esse ritual não era apenas uma purificação comum, mas um sinal divino para algo muito maior. Os escritos antigos dizem que apenas 9 novilhas vermelhas foram sacrificadas ao longo da história. Segundo o grande sábio Maimônides, a 10ª novilha será sacrificada nos tempos do Messias. Isso significa que, para muitos judeus ortodoxos, a aparição de uma novilha vermelha perfeita é um dos sinais que antecedem a chegada do Messias e a reconstrução do terceiro templo em Jerusalém. Os eventos recentes, a novilha foi encontrada? O que antes parecia apenas um mito começou a ganhar força em nossos dias. Em 2018, uma organização chamada Instituto do Templo anunciou o nascimento de uma novilha vermelha em Israel. Mas não foi só isso. Em 2022, 5 novilhas vermelhas foram enviadas dos Estados Unidos para Israel, todas consideradas candidatas a cumprir a profecia. Cada uma delas foi rigorosamente examinada por rabinos para garantir que atendem a todos os requisitos bíblicos. A pergunta que surge é: se uma delas for realmente considerada perfeita, o que acontece agora? As implicações profundas. A construção do terceiro templo é um dos temas mais sensíveis do cenário geopolítico mundial. O local onde ele deve ser erguido é o mesmo onde hoje estão a Cúpula da Rocha e a Mesquita de Al-Aqsa, locais sagrados para o Islã. Isso significa que qualquer tentativa de reconstrução do templo pode desencadear um conflito de proporções globais. Ao mesmo tempo, para muitas correntes cristãs, a profecia da novilha vermelha está ligada ao fim dos tempos, a chegada do anticristo e a grande tribulação mencionada no livro de Apocalipse. O que isso significa para o futuro? A profecia da novilha vermelha é um dos mistérios mais intrigantes da história. Seja você religioso ou não, é inegável que esse antigo ritual ainda ecoa no mundo moderno, influenciando decisões políticas, crenças e até o destino de nações. Estamos realmente vendo os sinais do fim dos tempos? A novilha vermelha será o gatilho para eventos proféticos. A profecia da novilha vermelha, descrita em Números 19, tem intrigado estudiosos e crentes há séculos. No contexto bíblico, a novilha vermelha era um elemento essencial para a purificação do povo de Israel, pois suas cinzas eram misturadas com água para purificar aqueles que haviam tocado um cadáver. O interessante
interessante é que este ritual possuía um paradoxo. Quem aplicava a água da purificação ficava impuro, enquanto quem a recebia era purificado. Esse simbolismo já indicava algo muito maior que ocorreria no futuro, a purificação definitiva por meio de Cristo. No entanto, em tempos recentes, a descoberta de novilhas vermelhas aparentemente perfeitas reacendeu a crença de que esse evento pode estar conectado à reconstrução do terceiro templo e, consequentemente, ao cumprimento de profecias apocalípticas. Mas o que a Bíblia realmente diz sobre isso? Se analisarmos o Novo Testamento, percebemos que o sistema de sacrifícios judaico era apenas uma sombra do sacrifício perfeito de Jesus Cristo. O autor de Hebreus 9, 13 e 14 afirma: porque se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Isso deixa claro que o verdadeiro sacrifício já foi feito. Então, por que ainda se busca a novilha vermelha? A reconstrução do terceiro templo é um objetivo dos judeus ortodoxos, mas também um tema sensível no meio cristão. Muitos creem que isso está ligado ao período da grande tribulação e à ascensão do anticristo, conforme descrito em Mateus 24, 2 Tessalonicenses 2:4 e Apocalipse 13. Se o templo for reconstruído, muitos verão isso como o cumprimento da profecia que antecede a volta de Cristo. Mas será que os cristãos devem esperar um novo sacrifício? A Bíblia ensina que o sangue de Cristo foi suficiente para toda a purificação. Em João 19:30, Jesus disse: está consumado, selando o fim do sistema sacrificial. O que resta agora é a preparação espiritual da igreja para seu retorno. Diante disso, a profecia da novilha vermelha pode ser encarada de duas formas. Para os judeus, representa um passo para a purificação e a reconstrução do templo. Para os cristãos, pode ser um alerta profético, mas acima de tudo, um chamado para reforçarmos nossa fé em Cristo. Se estamos próximos dos últimos dias, o foco não deve ser um templo físico, mas sim nossa condição espiritual. O verdadeiro templo, como ensinado em 1 Coríntios 3,16, somos nós. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Portanto, mais do que observar sinais externos, precisamos estar preparados internamente, com um coração puro e firme na fé. Se a novilha vermelha é um sinal do fim dos tempos, só o futuro dirá. Mas a maior lição que podemos tirar disso é que o tempo para nos achegarmos a Deus é agora.